Quinta-feira, dia 16 de julho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, a tal foto do Flávio com o tal sicário, pouca importância tem. Podem acreditar nisso, né? Pois no mesmo sentido, nós sabemos que o atual mandatário tirou fotos aí com a tal Deolane, né? Aquela lavadora de dinheiro do primeiro comando. Tirou fotos com o Maduro e por aí afora. Então isso não quer dizer absolutamente nada. Porque uma pessoa que nem o Flávio Bolsonaro, obviamente, tira dezenas de fotos por dia com pessoas que, de repente, nunca viu. E pode ter, sim, tirado com o tal sicário em outro momento, onde ninguém o conhecia por este nome. Ou conheciam pelo nome verdadeiro. Mas o que me espanta mesmo não é a foto, porque, que nem eu falei, pouco interessa. O que me espanta é os caciques do Partido Liberal dizerem, conforme está estampada nas manchetes de hoje, que esta foto já era de conhecimento deles há mais de um mês. Ora, se era de conhecimento deles há mais de um mês, por que eles não se anteciparam, né, para que alguém que tira fotos diariamente, como eu citei, como o Flávio Bolsonaro, pudesse explicar que ele nunca soube quem era o camarada? Eles poderiam ter usado diversas desculpas, porém, de qualquer forma, era o PL se antecipando aos fatos e não deixando esta narrativa cair nas mãos da esquerda para ela usar e causar barulho. Foi um barulho rápido, já ninguém mais vai lembrar dessa foto, mas foi barulho desnecessário. O PL poderia ter evitado e por isto que muitas vezes nós criticamos esta campanha amadora que o PL está fazendo, dando a entender que não está muito preocupado em defender a imagem de Flávio Bolsonaro. Isso me passa pela cabeça. Será que o PL realmente está preocupado com quem vai ser presidente? Ou está mais preocupado em aumentar o número de parlamentares em seu partido? Porque para Valdemar Costa Neto, o mais importante é aumentar o número de parlamentares, porque, consequentemente, aumenta a parcela do fundo eleitoral. O presidente, bem, o presidente ele acaba se dando bem de um jeito ou de outro. E eu não quero acreditar nisso, mas me passa a cabeça. Né? Eu fico me perguntando também por que muitas vezes aqueles aliados mais próximos do Flávio Bolsonaro não se preocupam em fazer vídeos elevando a capacidade do Flávio, mostrando pontos positivos do senador Flávio, dos trabalhos que ele já desempenhou dentro do Legislativo, ou seja, seus aliados fazendo esse papel de divulgação de pontos positivos. E não ficarem escondidos e, vez em quando, aparecem defendendo algo para justificar o que aparece na mídia. Isso não é papel de aliados, evidentemente. Muito pelo contrário. É sempre muito importante fazer a propaganda positiva, principalmente quem vive lá dentro, no meio político. Isso também me chama a atenção. Talvez isto faça com que em determinados momentos o Flávio Bolsonaro se sinta sozinho, se sinta isolado, sem o apoio que mereceria ter. Porque essa luta é uma luta cruel. É uma luta dele contra todo o sistema de esquerda. Não é somente contra o líder petista. É contra todo o sistema, principalmente a Suprema Corte. Né? Agora, enquanto isso, nós já sabemos de antemão, já havíamos comentado sobre isso, que o atual mandatário, obviamente, vai usar essa tarifa que acabou por acontecer, a aplicação da tarifa de 25% dos Estados Unidos para cima do Brasil,
sendo que ainda pode vir mais 12,5% pelo fato do Brasil comprar produtos de países que usam mão de obras de crianças ou mão de obras escravas, né? O que vai gerar 12,5%. Mas todos nós já sabíamos que isso ia acontecer. E aí, o que acontece? É claro, o líder do PT vai jogar a culpa, evidentemente, em Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, como se ninguém soubesse que esse é o modus operandi da esquerda. E de qualquer forma, a declaração aí que o Marco Rubio deu de que o Brasil não usou de boa fé, ou seja, usou da malandragem, da vigarice para tratar do assunto, né? Causou espanto. Para quem? Mauro Vieira. Vejam só, aquele pau mandado do Lula, que se diz embaixador do Brasil, que disse que essas ofensas são inaceitáveis. Grande preocupação ele causou por Marco Rubio, né? Mas não foi por falta de aviso. Não é mesmo, Mauro Vieira? O governo americano já vem tentando negociar, ou vinha, né? Porque já aconteceu, vinha tentando negociar há mais de um ano, mas não conseguiu estabelecer um bom relacionamento com a diplomacia brasileira, que desde o início vislumbrou essa possibilidade de usar o risco tarifário como argumento político. E é bom lembrar aos desavisados que a seção 301, que foi utilizada pelo Escritório de Comércio americano, é um mecanismo totalmente técnico e que é adotado para o mundo inteiro, não é somente para o Brasil. E por isso mesmo o Palácio do Planalto não pode querer usar a aplicação das tarifas que recaíram contra o Brasil como uma motivação política, eleitoral, acusando o Flávio, né? Por mais que exista abertura para que Eduardo e o Flávio Bolsonaro tenham livre acesso com o presidente americano, é óbvio que eles não possuem a força necessária para influenciar um país a tomar decisões tão pesadas, que interferem no comércio entre os dois países, interferem na economia. É óbvio que não. O que eles podem fazer é levar as notícias, levar as indicações para o presidente americano, mas não é que eles vão chegar lá e vai mudar a cabeça de Donald Trump. Isso não. Então, não adianta o governo brasileiro vir agora querer jogar a culpa na família Bolsonaro, porque não vai colar. O mundo já sabe, virou notícia internacional. Nós já sabíamos. A imprensa brasileira, alguns estão admitindo isto, que o governo brasileiro não procurou tratar do assunto como gente grande. Ah, mas teve várias reuniões. Sim, houve várias reuniões entre pessoas da terceira prateleira brasileira com pessoas de terceira prateleira americana. Não com as pessoas influentes que definitivamente assumem e resolvem situações. Não houve esse tipo de tratativas. O Mauro Vieira, por exemplo, não se reuniu com Marco Rubio para tratar desse assunto. Ponto final. Agora, se nós organizarmos todos os acontecimentos em ordem cronológica, fica muito claro que ao longo de um ano, pelo menos, Washington passou a questionar uma série de políticas brasileiras, envolvendo aí comércio digital, acesso ao mercado de propriedade intelectual, o etanol, barreiras comerciais e até decisões judiciais relacionadas a empresas de tecnologia americana. E depois de longas tentativas frustradas de um acordo, os Estados Unidos chegaram à conclusão de que o Brasil não queria de fato acordo algum. Muito pelo contrário. E a partir de então, óbvio, né? O Brasil se preparou para receber esse tarifaço, já imaginando como iriam usar essa situação de modo favorável para uma campanha eleitoral.
Simples assim. Então, nós temos que entender que, de alguma maneira, o governo brasileiro poderia ter evitado que essas tarifas fossem aplicadas. Por quê? Porque, evidentemente, isso vai acabar caindo no nosso colo. É a população que vai realmente pagar o pato, como a gente costuma dizer. Ontem mesmo, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou publicamente que o governo brasileiro não foi honesto nas negociações. Não tratou de forma clara as imposições que estavam por vir do governo americano. E que o atual mandatário brasileiro cuidou primeiro do seu próprio ego, palavras do Marco Rubio, né? E muito menos de construir um acordo que beneficiasse a população brasileira. Aí ficam com essa conversinha. Não, eles não estão falando a verdade, é mentira. Nós tentamos, nós fomos, nós fizemos. Nós vai, nós fumo. E o fumo mesmo vai entrar no bolso do povo. Mas para variar, né? Ao invés de colocar panos quentes, não, peraí, vamos ver, vamos conversar. Muito pelo contrário. O mandatário brasileiro vem com esse papinho mole de soberania nacional e que nós vai, né, aplicar a lei da reciprocidade. Essa é a conversinha deles. Só que esse papo de reciprocidade pode cair muito mal, pior do que eles pensam, porque integrantes do próprio governo Trump já advertiram que se vier uma retaliação brasileira, a situação poderá ficar muito pior e provocar novas respostas por parte do governo americano. Simples assim. Enquanto a discussão diplomática aí domina as manchetes, no mundo todo, diga-se de passagem, saiu em vários jornais ao redor do mundo, os economistas passaram a analisar o custo dessa possível retaliação brasileira. E ao contrário do que muitos imaginam, o Brasil importa dos Estados Unidos justamente os produtos de elevado valor agregado e cuja substituição no curto prazo é extremamente difícil. Para melhor entendimento, o alto valor agregado refere-se a produtos que incorporam tecnologia, conhecimento, engenharia, pesquisa, inovação e processos industriais sofisticados, o que lhes confere maior valor econômico. Entre eles estão diesel, fertilizantes, defensivos agrícolas, medicamentos, insumos farmacêuticos, máquinas de precisão, equipamentos médicos, semicondutores e componentes aeronáuticos. Sabe o que isso significa, meus amigos? Significa que uma sobretaxação desses produtos vai ter reflexos diretos dentro da própria economia brasileira. O diesel importado, por exemplo, abastece parte importante do transporte rodoviário, que é responsável por levar produção agrícola até os portos, até os mercados. Se esse combustível ficar mais caro, o aumento dos custos logísticos, obviamente, vai cair no bolso dos brasileiros. E o agronegócio vai sofrer um impacto fenomenal. Um setor que já enfrenta dificuldades decorrentes das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Isto vale para os fertilizantes, os defensores agrícolas, né? Para a indústria farmacêutica, vai afetar a saúde, obviamente, os remédios vão ficar mais caros e assim por diante. Mas, para o mandatário brasileiro, é soberania nacional. Soberania de um país que ele não gosta. Se ele gostasse do Brasil, ele tornaria o Brasil um país para chegar ao lugar que merece, como dizia e sempre disse o nosso presidente Jair Bolsonaro, que o desejo dele era colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Temos tudo para ser um país de primeiro mundo. Só não somos por conta de anos, mais de uma década de governo petista, né?
Ou seja, não adianta virem com lorotas, com blá blá blá, que isto não cola, não convence o eleitorado como ele está achando que vai convencer, e isto vai lhe tirar votos. O PT vai perder votos por conta disto. Primeiro, porque a economia não melhora, só piora e pesa no bolso do brasileiro. E na hora de votar, o brasileiro pensa nisto. Segundo, porque tem tudo para encarecer a vida do brasileiro. Ficando mais cara a vida, obviamente, o brasileiro vai rechaçar o governo. Então, não existe possibilidade do atual mandatário tirar proveito e jogar a culpa em Flávio Bolsonaro, muito pelo contrário. Até porque as notícias mostraram que Flávio foi atrás tentando resolver a situação. E aí é onde nós temos que ficar aí despreocupados nesse sentido e entender que as coisas não são como a imprensa tenta passar. Que pesquisa mostra o mandatário brasileiro na frente, disparado, isso não existe. Muito pelo contrário. O equilíbrio está como sempre esteve. Na prática, nós sabemos que Flávio Bolsonaro está à frente, como Jair Bolsonaro sempre esteve à frente, mas aconteceu o que aconteceu e nem podemos falar do assunto. E é o mesmo que está acontecendo com Flávio Bolsonaro. Então o importante é sempre estarmos atentos, levantarmos a cabeça com motivação positiva, porque o jogo parece que está nas mãos deles. Mas, a exemplo da Inglaterra de ontem, tudo muda assim, ó, num piscar de olhos, ok? Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.